A oportunidade da vida estava ali, bem na sua frente, e Vasili não iria deixá-la escapar. Ele estacionou o carro modesto, uma Mazda ainda amarrada a prestações que mal conseguia pagar, a poucos metros dos portões enferrujados que pareciam sair de um filme de terror. Encostou-se no banco, fechou os olhos e respirou fundo. Era simples. Entrar, conseguir a assinatura de Fateva e sair dali com a fortuna nas mãos. Desta vez, tudo muda, repetia mentalmente como um mantra. Desta vez, eu viro o jogo. O chefe tinha sido claro. A velha não era fácil, mas estava encurralada. Quem em sã consciência recusaria uma oferta daquelas? Um casarão avaliado entre 200 e 300 milhões com uma comissão de 15% que faria qualquer corretor babar. E as condições bizarramente específicas. O negócio só poderia ser fechado no dia 30 de abril, e os documentos precisavam ser assinados por um homem entre 25 e 30 anos. Você é o único que se encaixa, disseram a ele. Não era à toa. Vasili tinha lutado por cada migalha. Saíra do interior, carregara caixas como servente, suar em obras, batido porta em porta como vendedor até chegar onde estava. Agora, com essa transação, finalmente compraria seu próprio apartamento. Livrar-se-ia dos sogros e das indiretas venenosas, quitaria todas as dívidas e ainda sobraria para abrir sua própria imobiliária. Era a virada que merecia. Bastava não estragar tudo com Fateva. Ela já mandou embora todo mundo, avisar o chefe. Agentes experientes tentaram e falharam. Mas você tem jeito com gente. Se conseguir fechar, leva 3/4 da comissão. Vasili sorriu. Não era à toa que tinha chegado até ali. Não era para viver de aluguel e ouvindo sermões que tinha largado tudo na roça. Não era para terminar como mais um perdedor que tinha aguentado sol, chuva e humilhações. Vou conseguir, custe o que custar. Com um tapa no volante, saltou do carro e encarou os portões. O lugar não combinava com a imagem de um asilo para milionários. Gramados bem cuidados, sim, mas o resto, um muro de tijolos coroado por cacos de vidro, arame farpado esticado como uma ameaça. Que diabos uma mulher como ela faz aqui? Pensou. Poderia estar em qualquer paradisíaco resort no exterior, mas não. Vendia a mansão, o que significava que por mais dinheiro que tivesse, algo a apertava. Dívidas? Problemas familiares? Pouco importava. O que importava era a assinatura. A portaria era uma cabana minúscula, com 2 portas e um guarda que mais parecia um personagem de pesadelo. Um gigante de cabelos longos, barba espessa, todo vestido de preto, com um terço na mão e um olhar vazio. Vasili tentou chamar sua atenção, mas foi como se falasse com uma estátua. Desculpe, tenho um compromisso às 8 com uma hóspede, gaguejou, sem saber como se referir à velha. O guarda nem pescou. Ei, você é surdo ou o quê? Irritou-se Vasili, agarrando o braço do homem. Foi então que viu. Os olhos do guarda eram 2 esferas leitosas, sem vida como as de um morto. Caramba, recuou assustado. O guarda começou a grunhir, apontando para um relógio mecânico e uma placa. Visita somente das 9 às 18 horas. Mas isso é um absurdo. Já está tudo combinado. Preciso só da assinatura, insistiu Vasili, tentando empurrar o braço do guarda. Erro fatal. O homem se levantou de um salto, emitindo um rugido gutural, e o arremessou para fora da cabana como se fosse um boneco de trapo. Vasili caiu de costas atordoado. E então viu, quando o guarda abriu a boca, algo saía dali, não uma língua, mas uma massa disforme, um pedaço de carne podre e retorcida que mais parecia um feto abortado. Isso foi demais. Tremendo, Vasili se afastou, pegou o celular e ligou para o chefe. Igor Stepanovich, temos um problema. O guarda aqui não sei nem como explicar. É cego, surdo, e tem algo muito errado com ele. Não me deixa passar. Do jeito que está, ou você entra hoje ou perdemos o negócio. Outros já falharam. Se quiser, tente pular o muro, foi a resposta fria. Vasili olhou para o muro, 2,5 metros de altura, arame farpado, cacos de vidro. 20 milhões por uma assinatura, murmurou. No fundo, sabia que era capaz. Na adolescência, escalava qualquer coisa por diversão. Hoje eu tenho 25, mas a adrenalina é a mesma. Respirou fundo, abriu o porta-malas e pegou um alicate de corte. Se é assim que tem que ser. Olhou uma última vez para a cabana. O guarda estava imóvel novamente, como se nada tivesse acontecido. Vasili sorriu. Nada como um bom desafio para começar o dia.
e, com a ferramenta na mão, encaminhou-se para o ponto mais fraco da cerca. Afinal, quem disse que fortuna vem fácil? A sacola de lona que Vasili carregava no ombro escorregou para o chão com um baque surdo. Dentro dela, algo granulado, grãos talvez ou cristais suspeitos se acomodou com um ruído que mais parecia o farfalhar de milhares de patas minúsculas. Ração de formiga, pensou sacudindo a cabeça enquanto amarrava uma ponta do cadarço do tênis, o mesmo que havia arrancado do calçado minutos antes, a uma cadeira de metal enferrujada. Improvisação é a alma do negócio. Subiu no assento trêmulo, sentindo a estrutura rangir sob seu peso. O alicate cortou a cerca como manteiga, 2 estalos secos ecoando no silêncio opressor do crepúsculo. O vidro quebrado caiu em cascata, tilintando no asfalto como um presságio. Com um salto ágil, ele se impulsionou pela cerca, usando o cadarço como apoio e aterrissou do outro lado com a graça de um gato de rua. Ponto para a engenharia russa, murmurou, ajustando a camisa amassada enquanto olhava ao redor. O que se estendia diante dele era um pátio asfaltado tão vasto que mais parecia um campo de batalha abandonado. Nenhum banco, nenhuma mesa de xadrez, nenhuma sombra de idosos tomando sol. Ou eles fazem reuniões secretas aqui, ou este lugar é uma farsa desde o início, concluiu, os olhos estreitando ao avistar o prédio principal, uma construção descascada que exalava o cheiro azedo de abandono. As janelas, cegas e escuras, observavam-no como órbitas vazias. Bem-vindo ao paraíso da terceira idade, Vasili, ou do que sobrou dela. Guardou o cadarço de volta no tênis e consultou o relógio. Faltavam 2 minutos para o horário combinado. Apressou o passo, alisando o cabelo com os dedos e tentando parecer menos como um ladrão e mais como um profissional. O sol já se afogava no horizonte, mergulhando o mundo em uma penumbra espessa. Nenhuma lâmpada acesa na alameda, nenhuma luz nos corredores do prédio. Ou economizam na conta de luz, ou este lugar é uma armadilha, pensou, a pulsação acelerando. As escadas rangiam sob seus passos como ossos velhos. A porta principal resistiu, gemendo nos gonzos antes de ceder com um suspiro de ar viciado. O saguão que se revelou era uma cápsula do tempo. Poeira dançava em raios de luz que não existiam. Papéis amarelados cobriam o chão como folhas mortas e o cheiro, Deus, aquele cheiro, era uma mistura de mofo, desinfetante barato e algo mais, algo podre que se grudava na garganta. Praguejou, os punhos cerrados. Precisa de ajuda? A voz feminina, doce e inesperada, veio das sombras do porão. Vasili girou nos calcanhares. Uma jovem de hálito quente e sorriso fácil subia os degraus, o jaleco branco imaculado contrastando com a escuridão ao redor. Seus olhos, demasiado brilhantes, fixaram-se nele com uma intensidade que fez o estômago de Vasili revirar. Eu procuro Faina Georgievna Fateeva, gaguejou, tentando ignorar o fato de que o prédio parecia um cenário de filme de terror dos anos 70. Ela entrou em contato com nossa imobiliária para vender um imóvel. A senhora, ela mencionou que estaria me esperando. O sorriso da moça se alargou, revelando dentes demasiado brancos. Claro que mencionou Vasili Alexeyevich. O modo como ela pronunciou seu nome soou como uma carícia. Venha, eu o levo até ela. Afinal, como dizem, fez uma pausa teatral, os fins justificam os meios, não é? E hoje, seus documentos serão assinados. Ela se virou, o jaleco ondulando como asas, e desceu de volta ao porão. Vasili hesitou. Por um segundo, aquele lugar cheirava a morte, mas a promessa da comissão e o medo de perder a venda o impulsionaram adiante. Através dos espinhos, até as estrelas, repetiu como um mantra, seguindo-a pela escada que levava às entranhas do prédio. O ar ficava mais denso a cada degrau. Papéis rasgados, paredes descascadas, um cheiro de formaldeído misturado a algo doce e apodrecido. Quando a moça acendeu as lâmpadas de emergência com o estalo seco, a luz pálida revelou um salão imenso, e dezenas de maçãs enfileiradas. Cada uma delas abrigava um corpo coberto por lençóis sujos. Pés esqueléticos emergiam das extremidades, unhas negras e quebradiças como garras de corvo. A pele visível era cinza, esticada sobre ossos como pergaminho antigo. Vasili engoliu em seco, o suor escorrendo pela nuca. Temos certeza de que é aqui? Absolutamente. A voz dela era alegre, como se estivessem em um piquenique. Aqui está Faina Georgievna. Com um gesto teatral, ela puxou o lençol. O que estava deitado na maca não era uma mulher, era o que restava de uma
Corpo nu meio decomposto, os seios caídos como sacos vazios sobre um peito afundado. Os lábios, azulados e cobertos por uma baba espessa, se moveram em um rosnado úmido. Corga, velha, a moça murmurou como se apresenta-se uma celebridade. Depois, sem aviso, deu um tapa no cadáver. O som ecoou como um tiro. Vasili recuou, tropeçando em si mesmo. Isso não é possível. Isso não é real. Acorda, Faína. A moça riu, batendo novamente no corpo. Você tem visitantes. Os dedos da coisa na maca tremeram. Depois, com um gemido gutural, ela se ergueu, os braços ossudos balançando como galhos em uma tempestade. A pele do rosto descolava em tiras úmidas, revelando músculos que se contraíam sem ritmo. Quando ela abriu os olhos, brancos, opacos como ovos cozidos demais, fixou-os em Vasili, com uma fome que gelou seu sangue. Não! Ele sussurrou, as costas colando na parede. Não seja tímido. A moça atrás dele deslizou as mãos por sua cintura, os dedos frios como os de uma morta. Ela só quer assinar seus papéis. Não é, Faína? A criatura na maca emitiu um som que poderia ser um sim, ou o rangido de uma porta enferrujada. Dê documentos. Vasili gaguejou, as mãos tremendo tanto que as folhas de papel chacoalhavam. Ah, assine aqui. Ele estendeu a caneta na direção daqueles dedos podres, tentando não olhar para os vermes que se contorciam na ferida aberta da testa da velha. Quando a coisa pegou a caneta, seus dedos deixaram marcas úmidas no papel. Que homem bonito! A moça sussurrou em seu ouvido, os dentes afundando em seu ombro. A dor foi um relâmpago. Vasili gritou, se debatendo, mas suas pernas não respondiam. As mãos da moça exploravam seu corpo com uma intimidade violenta, enquanto a velha rabiscava o contrato com uma risada que soava como ossos quebrando. Pronto. A criatura cuspiu, jogando a caneta no chão. Foi o estalo que o libertou. Vasili se soltou com um urro, arremessando a moça contra a parede com uma força que a deixou amassada no chão, sorrindo com sangue nos lábios. Ele correu, tropeçando em maçãs, escorregando em fluidos que não queria identificar. As escadas pareciam se alongar a cada passo, o ar pesado como chumbo. Quando finalmente rompeu no saguão, não havia mais idosas tomando chá. Havia elas, nuas ou vestidas com farrapos transparentes, os cabelos longos e emaranhados, como teias de aranha. Algumas riam, outras rangiam os dentes. Todas o observavam, com olhos famintos. Vasili se jogou contra a porta, as mãos escorregando no metal enferrujado. Quando finalmente abriu, o ar noturno foi um soco no peito. Mas o pátio não estava vazio. Uma fogueira ardia no centro, alimentada por madeira e outras coisas que ele não queria reconhecer. Ao redor, corpos jovens, velhos, deformados, dançavam em um ritmo frenético, as mãos ensanguentadas batendo no ar como asas de morcegos. O cheiro de carne queimada misturava-se ao de algo pior. Vasili, uma voz chiou atrás dele. Ele se virou. Faína Georgievna arrastava seu corpo em decomposição pela alameda, a pele descolando em tiras, um líquido amarelado escorrendo de suas entranhas como se ela fosse um saco furado. Nos braços, ela carregava os documentos. Esqueceu seus papéis, meu querido. A voz dela era um rosnado úmido. Eu assinei como combinado. Agora, os dentes podres brilharam à luz do fogo. Você pertence a nós. As risadas ao redor explodiram em um coro de gritos. Não de alegria. De fome. Vasili correu. Não importava mais a cerca, os documentos ou a comissão. Importava sobreviver. Os dedos de Vasili se cravaram na parede de tijolos úmidos, os pés escorregando na lama que se misturava ao sangue escorrendo de suas mãos dilaceradas. Com um impulso desesperado, ele se lançou contra o alto do muro, ignorando os estilhaços de vidro que rasgavam sua carne e os farpados de arame que se enroscavam em seu braço como garras de ferro. Quase lá. Só mais um esforço. As pernas tremiam, os músculos ardiam, mas a liberdade estava a um palmo de distância. Bastava puxar os joelhos para cima, rolar para o outro lado e desaparecer na escuridão além da cerca. Mas então algo o segurou. Não foi o arame. Não foi a exaustão. Foi ela, aquela coisa que antes se disfarçara de mulher, agora com os dedos gelados e viscosos enlaçados em seu tornozelo, arrastando de volta para o inferno de onde ele tentará escapar. A dor no ombro explodiu em agulhas brancas quando a carne se rasgou ainda mais, os farpados enterrando-se como presas em sua pele. Vasili se debateu, chutou, arranhou o ar com as unhas, mas cada movimento só o enredava mais, transformando-o em uma marionete ensanguentada na teia de algo que não era humano. O sangue jorrava.
quente e rápido, escorrendo pelo pescoço, tingindo a camisa de um vermelho vivo, quase luminoso sob a lua cheia que espiava entre as nuvens. Não vá tão cedo, querido. A voz da coisa era um suspiro úmido, um carinho. Podre, vocês são tão saborosos. Os dedos dela subiram pela sua perna, deixando um rastro de muco negro. Vasili uivou não de dor, mas de um terror que queimava mais que qualquer ferida. Seus dedos trêmulos tatearam o chão em busca de qualquer coisa, um caco de vidro, uma pedra, qualquer coisa, não para se libertar, mas para acabar com aquilo, para cortar a própria garganta antes que eles começassem o banquete. Mas as mãos escorregavam no próprio sangue, os dedos entorpecidos pela perda de calor, pela proximidade da morte. E então veio o som. Primeiro um zumbido distorcido, como se o ar vibrasse com algo errado. Depois o tilintar de sinos, não de igreja, não de rebanho, mas de chifres. Chifres retorcidos, rachados que soavam como ossos batendo uns nos outros. Algo mordeu seu calcanhar. Dentes afiados como agulhas perfuraram a carne, e Vasili sentiu o calor do próprio sangue escorrendo pela perna, misturando-se à lama. Ele se arqueou em um último espasmo, e o arame farpado enterrou-se ainda mais fundo em sua garganta. Um jorro quente e salgado inundou sua boca. A última coisa que viu foi o círculo de sombras ao redor do corpo da coisa, as silhuetas alongadas dançando em uma valsa macabra enquanto o céu acima se rasgava não com relâmpagos, mas com risos. A chuva batia nos capacetes dos peritos como dedos impacientes. O jovem investigador Sania Trushin observava o corpo estirado na lama, os olhos fixos nas marcas profundas que os farpados haviam deixado no pescoço do homem. Não era um corte limpo. Era como se algo, ou alguém, tivesse puxado a carne até rasgá-la. Fim, não entendo, murmurou, virando-se para o veterano Yefim Andreiel, que cuspia no chão com um desdém praticado. Nenhuma testemunha. Nenhuma arma. Só isso. Ele apontou para a cerca, onde os fios de arame ainda brilhavam com respingos de sangue seco. É como se ele tivesse se enroscado sozinho e sangrado, até morrer. Mas quem faz uma coisa dessas? Andreiel soltou um grunhido, coçando a barba grisalha com dedos que conheciam bem o peso das mentiras oficiais. Quem? Ninguém. E é assim que vai ficar no relatório. Seu olhar deslizou para o cadáver, depois para a linha de sal espalhada ao longo do perímetro do terreno. Abandonado. Acidente. Ponto final. Acidente? Sania quase riu, mas a raiva sufocou o riso na garganta. Fim, olha. Isso aqui. Ele chutou um pedaço de madeira podre, revelando símbolos gravados na terra abaixo, quase apagados pela chuva. O zelador é cego, surdo e mudo. Lugar pertence a um asilo que não funciona há décadas, mas tem uma cerca de presídio e sal em volta como se fosse proteção? Andreiel completou, os olhos estreitos como lâminas. Pois é. Adivinha que dia era ontem? Sania congelou. Não me diga que 30 de abril. O veterano cuspiu de novo, desta vez como se quisesse expulsar o gosto amargo das palavras. Noite de Valpurgis. Quando elas se reúnem. Ele baixou a voz, mesmo não havendo ninguém por perto além dos grilos e do vento, uivando entre os escombros. Já vi isso antes. Sempre igual, um corretor de imóveis. Um contrato assinado, uma velha excêntrica que supostamente tem propriedades de luxo para vender. Só que a assinatura nunca é dela. E o azarado que vem buscar os papéis? Nunca mais sai daqui. Sania sentiu um calafrio subir pela espinha, apesar do calor abafado da tarde. Você está falando sério? Bruxa? Sabá? Andreiel virou-se para ele, o rosto uma máscara de cansaço e algo pior, medo. Velado. Estou falando que o diretor dessa imobiliária é sobrinho do dono desse asilo. Estou falando que os pagamentos vêm de offshore suspeitas, que isso aqui acontece a cada 3, 4 anos, sempre em datas especiais. Estou falando que o último cara que tentou investigar acabou em um manicômio, babando e gritando sobre dentes na escuridão. Ele se inclinou, o hálito cheirando a vodka barata e cigarro. Quer cavar? Cava. Mas não venha chorar quando ouvir elas cantando à meia-noite. E pelo amor de Deus, não se aproxime da cerca depois do pôr do sol. Um silêncio pesado caiu entre eles, quebrado apenas pelo estalar das chamas no isqueiro de Sania, quando ele acendeu um cigarro com mãos que tremiam apenas um pouco. Andreiel virou as costas e se afastou, deixando para trás apenas um conselho. Se for mesmo burro o suficiente para voltar aqui à noite, fique do lado de fora do círculo de sal.
E reze para que o vento esteja a seu favor, porque quando elas começam a dançar, nem Deus ouve os gritos. A porta da taverna bateu com um estrondo surdo atrás de Bogdan, e no mesmo instante, todas as cabeças se viraram em sua direção, os olhos embaçados pelo vinho. Dos Chubate, aqueles cossacos de barbas espessas e risos roucos, cravaram-se nele como garras. Uma pausa pesada carregada de expectativa pairou no ar úmido, antes que Bogdan, com a voz firme apesar do frio que lhe mordia os ossos, rompesse o silêncio. Boa noite, Sr. Spani. Não negariam abrigo a um viajor perdido que busca apenas aquecer-se e esperar a tempestade passar? Um dos homens, claramente o mais velho, pelos bigodes prateados que lhe caíam até o peito, passou a mão sobre os fios sedosos antes de responder com um sorriso que mais parecia uma faca desdobrando-se. E por que havíamos de negar, Lopes? A voz era melosa, mas as palavras tinham o peso de uma pedra atirada em poço fundo. Venha, aqueça-se. Secar. Essas roupas encharcadas não é obra do demo. Ei, Zitomir! Gritou o velho para um dos companheiros, cujos dedos nodosos já deslizavam sobre o cabo de uma garrafa. Arrume um lugar para o rapaz. Bogdan não hesitou. Sentou-se à direita do ancião, como se aquele fosse o trono de um rei bandido, e largou sua bolsa de couro gastado aos pés, onde o cheiro de terra molhada e fumaça de tabaco se misturavam. Um copo de orilca transbordando até a borda foi empurrado em sua direção com um gesto brusco. Como te chamas, Lopez? Perguntou o velho, enquanto os outros riam entre dentes, observando cada movimento do recém-chegado. Bogdan, respondeu ele sem titubear, e em um só gole esvaziou o copo. O líquido queimou-lhe a garganta como fogo de palha, mas não pisou os olhos. Ah! O velho bateu na mesa com força suficiente para fazer os pratos saltarem. Um nome de guerreiro. Vejo que não és qualquer buraco perdido na estrada. Bebe. Como cossaco este aqui. Os outros uivaram de aprovação, e Zitomir encheu o copo novamente, desta vez com uma generosidade que cheirava a armadilha. Bogdan sorriu, mas por trás dos lábios sentia o gosto amargo da desconfiança. A comida chegou em pratos de barro, fumegantes, borschter espesso, varenike recheados, pedaços de carne escura que pingavam gordura sobre a madeira lascada. Ele comeu como um lobo faminto e eles observavam, sorrindo, enquanto o vinho e a orilca faziam seu sangue ferver. Quando Rocco começou a limpar a mesa, empurrando os restos para o canto como se varresse migalhas de um banquete de fantasmas, Pereliube, aquele de olhos estreitos como fendas de adaga, retirou de dentro do casaco surrado um baralho de cartas amareladas pelo tempo. Que tal passarmos a tempestade com um jogo, Bratia? Sugeriu, lançando um olhar oblíquo para Bogdan. E você, Lopes, topa uma rodadinha? Ou tem medo de perder mais do que já perdeu nesta noite? Bogdan riu, passando a língua pelos dentes. O brilho surdo das moedas de ouro que Pereliube jogou sobre a mesa, chervonetes após chervonetes, caindo como gotas de mel envenenado, acendeu algo em seu peito. Um fogo antigo, daquele que já lhe custará mais do que uma surra na seminário. Medo? Repetiu, enquanto os dedos coçavam para pegar as cartas. Com que? Então, diaco? Não tenho um copica no bolso, só meus pertences de seminário. E quem disse que precisamos de dinheiro? Pereliube sorriu, e seus dentes pareciam demais compresas para serem humanos. Aposte seu Molivennik, aquela bíblia de capa desgastada que carrega como amuleto. Ou será que o jovem Burak teme ofender a Deus com um jogo honesto? Os outros riram, e o som ecoou como unhas arranhando vidro. Bogdan sentiu o peso do livro sagrado contra o peito, mas a ganância, aquela serpente que sempre lhe sussurrava ao ouvido, era mais forte que a prudência. Por que não? Disse, estendendo a mão. Mas aviso, na seminário me chamavam de Schuler, e não era por bondade. O riso que se seguiu foi um coro de gargalhadas roucas, como se todos ali já soubessem que ele acabará de selar um pacto. As cartas foram distribuídas e Bogdan, com os dedos ágeis de quem já trapaceara mais do que rezara, começou a ganhar. Uma pilha de ouro crescia diante dele, enquanto os cossacos, ou que quer que fossem, apenas sorriam, enchendo seus copos uma e outra vez como se o vinho fosse água e a embriaguez uma brincadeira de criança. Mas Bogdan já sentia a cabeça girar. Cada gole que tomava parecia encher seus pulmões de névoa, e as cartas, antes nítidas como facas, agora dançavam diante de seus olhos. Os tuzes viravam valetes, os corolis se transformavam em Desiaki como por magia. E então, sem perceber, ele perdeu tudo, o Molivennik de capas.
desbotadas, o espelho de cabo esculpido que herdara da mãe, o lenço de seda turca, que guardava como relíquia até mesmo o isqueiro de pedra. Azarado Lopes, rosnou Pereliube, arrastando o ouro de volta para si com um gesto lento, quase caricioso. Mas não se preocupe, ainda há algo que pode apostar. Bogdan riu, embora sua boca estivesse seca como cinzas. E o que seria de Adko? Minhas botas? Minha camisa? Seu cruz, disse o velho, e o ar na taverna ficou tão denso que Bogdan sentiu, como se estivesse afundando em piche. Apenas um pequeno símbolo de fé. Eu, em troca, ofereço este saquinho. Ele empurrou uma bolsa de couro gordo, transbordando de moedas que brilhavam como olhos de lobo na escuridão. Os dedos de Bogdan tremularam sobre o peito, onde o crucifixo de prata, presente, de sua baixa, queimava como gelo. Ele hesitou, mas então, como se movido por uma mão invisível, seu quisete de tabaco escorregou dos dedos e caiu no chão. Ao se curvar para apanhá-lo, viu. E o que viu fez seu sangue gelar. Debaixo da mesa, onde deveriam estar as pernas dos homens, havia patas, unhas de bode, garras de lobo, pés cobertos de pelagem grossa como a de um urso. E Pereliube, Deus Todo-Poderoso. Debaixo da cadeira do velho, um rabo escamoso se retorcia, como uma serpente afogada. Shorts e al, sussurrou Bogdan, o suor escorrendo-lhe pelas têmporas. Eles sabiam que ele vira. Podia sentir seu sorriso se alargando como feridas suas, presas brilhando na penumbra. Mas ele se endireitou, fingindo que nada acontecerá, enquanto a mente trabalhava mais rápido do que nunca. Uma última rodada, disse, estendendo a mão sobre a mesa com um sorriso que doía nos lábios. Mas desta vez, juramos que é a derradeira. Pereliube apertou sua mão, e o contato foi como segurar um pedaço de gelo que queima. Dobre Lopes. Que assim seja. As cartas foram distribuídas. Bogdan as segurou por um instante, então, como se fosse um movimento casual, deixou-as escorregar para baixo da mesa. Com os dedos trêmulos, traçou um sinal da cruz sobre elas, sussurrando uma oração que aprenderá. Ainda menino, quando a mãe lhe ensinou a temer a escuridão. Quando olhou de volta, as cartas estavam normais. Os tuzes eram tuzes, os coroli mantinham suas coroas. E desta vez, ele ganhou. Todo o ouro sobre a mesa deslizou para suas mãos como se fosse areia movida pelo vento. Mas então Pereliube se transformou. Sua face, antes apenas rugosa, agora se desmanchava como cera ao fogo, revelando um focinho de porco com presas amarelas e um par de chifres retorcidos brotando da testa. Os outros também mudavam, suas formas humanoides se desintegrando em sombras com garras e dentes. Shumek, rugiu Pereliube, a voz agora um coro de gritos sobrepostos. Você nos enganou, Psubrato, e pensávamos que os de seminário só sabiam rezar. Bogdan agarrou a bolsa de ouro, pronto para correr, mas o ar ao seu redor se espessou como mel podre. Pereliube esmagou o punho na mesa e uma onda invisível arremessou tudo, copos, moedas, o próprio Bogdan, para cima como folhas em um redemoinho. Ele se segurou ao crucifixo com ambas as mãos, enquanto os demônios uivavam ao seu redor, suas vozes uma sinfonia de blasfêmias. Ei, Nicola! Gritou Pereliube, e do nada surgiu um homem magro de sobrecasaca, esfarrapada, segurando um violino que parecia feito de ossos. Toca-nos tua mi bemol. O arco raspou as cordas, e o som que saiu dali não era música, era o uivo de 1000 demônios sendo arrastados para o inferno. O violinista flutuava agora, assim como Bogdan, preso no turbilhão maldito, enquanto os short riam, suas línguas bifurcadas, lambendo os lábios. Olha só, Bogdanko, sibilou Pereliube, seu hálito fedorento como carne podre. Este aqui é o trem, nosso mestre da dança. Há séculos o mantemos no fogo, e ainda assim ele toca para nós. E você, seus olhos, agora 2 brasas, fixaram-se no jovem. Você será o próximo a aprender o que é eternidade. Bogdan fechou os olhos, apertando o crucifixo contra os lábios. Não queria ver o vórtice de faces demoníacas, não queria ouvir o choro do violino que parecia chorar por sua alma. Só queria. Acordou com o sol aquecendo seu rosto, os talos de trigo acariciando suas mãos, como dedos de amante. Sua roupa estava seca. O cheiro de terra úmida e pão fresco enchia o ar. Sentou-se de repente, olhando ao redor. Onde antes ficava a taverna, agora havia apenas um cruzamento de 3 estradas em meio a um campo dourado. Como se nada tivesse existido. Será que sonhei? Murmurou, passando a mão pelo rosto. Mas então tentou levantar sua bolsa, e ela não se moveu. Puxou com força e só com
Um esforço descomunal conseguiu arrancá-la do chão. Ao abri-la, seu coração parou. Dentro, transbordando, estava o ouro. Todo o ouro. E no fundo, quase escondido entre as moedas, algo brilhava com um fulgor doentio. Um dente. Amarelo. Afiado ponto como o de um porco. O homem não voa. Isso é fato. Mas você, pequeno, está com febre? Sua mãe sempre diz que o melhor remédio é cama quente e leite fervido com mel antes de dormir. Não, criança. Não é nada disso. Eu amei uma mulher que não era pura. E agora meu propulsor está falhando. O que isso quer dizer, Carlson? Ela não se lavava. Ah, é porque cortaram a água quente por 2 semanas? Não, bobinho. A água não tem nada a ver com isso. Te contarei daqui a 1 ano, 2, quando você crescer um pouco. Está bem? Então, está pronto? Não, tenho medo. PFF, fraco de pernas finas. Que tal um pouco de geleia? Na última vez funcionou. Direitinho. Não, a geleia não vai adiantar dessa vez. Seu pai ainda tem aquele conhaque armênio que ganhou de aniversário? Acho que sim. Então o que está esperando? Quer que eu morra? Ou pior, que me internem no hospital distrital? Mas ele não vai perceber? Psiu, pequeno. Calma, só calma. Melhor prestar atenção e aprender, disse Carlson, esvaziando as últimas gotas do conhaque em um copo de cristal cortado. Tem chá preto? Faz um bem forte. Agora. Mas você já bebeu tanto. Não é para mim, bobinho. Sabe o que é falsificação? Não, parece uma palavra difícil. Estranho. Você mora aqui e não sabe disso. Bom, põe a chaleira no fogo. Enquanto a água esquenta, corre até o banheiro. Precisamos dos perfumes da sua mãe. Pega aí. Traz aqui. Perfumes. Não se preocupe, amiguinho. Agora o tio Carlson vai te mostrar como, nos anos 90, se fabricava um show francês de 20 anos. Enche a chaleira. Quando o menino voltou com um frasco de perfume, Carlson despejou dentro do bule. Agora era só esperar esfriar. Juro pela minha hélice, seu pai não vai notar a diferença. Só não esqueça de encher a garrafa de novo e colocar de volta no armário. Pronto. Já é tarde. Preciso voltar para o telhado. Música distante. Acorda, Sônia. Temos trabalho. Que trabalho? Perguntou o menino, esfregando os olhos sonolentos. Em vez de responder, Carlson enfiou em suas mãos um papel amassado. Na superfície brilhante ainda se lia um pedaço da frase, reunião de empresários. E quem são esses empresários? Ué, bobinho? São ladrões. E é nosso dever combatê-los. A noite está morna, pode voar de pijama mesmo. O ar noturno agitava os cabelos do menino enquanto os postes de luz se apagavam. Um a um. A escuridão engolia a cidade, interrompida apenas por janelas amarelas, esparsas e a prata derramada da lua sobre o asfalto. Carlson, será que a gente pode espiar alguma janela? Ótima ideia. A curiosidade é a mãe da sabedoria. Só não aperte tanto meu pescoço, ou vou desmaiar. Desculpa. Eles pairaram diante de uma janela iluminada. No centro do cômodo, uma mulher obesa pedalava furiosamente em uma bicicleta ergométrica, chorando a cada mordida. Em um sneakers que segurava com dedos trêmulos. Ah, a beleza da autodestruição. Suspirou Carlson, extasiado. Por que ela está chorando? Porque não entende a própria sorte. Um dia eu a visitarei. Farei uma palestra motivacional e ela será a mulher mais feliz do mundo. Sério? Como? Pequeno, além dos seus joelhos ralados, às vezes joelhos como os dela se escondem atrás das minhas orelhas. E quando isso acontece, elas ficam eufóricas. Você é incrível, Carlson. Mas ela é muito pesada. Você não vai conseguir levá-la aí. Vai cair. Ah, criança, você ainda tem tanto a aprender. Aplausos distantes. Segura firme. Vou pousar. Com uma curva ousada, Carlson mergulhou por uma claraboia entreaberta no telhado de um casarão de 2 andares, cercado por grades de ferro forjado no meio de um parque silencioso. O salão de mármore os recebeu com o brilho da lua fragmentado em cristais de lustres, projetando manchas dançantes nas paredes. No centro, 2 mesas compridas cobertas por toalhas vermelhas exibiam pratos de porcelana, talheres de prata e taças vazias. Uau! Que lugar bonito! É um restaurante? O restaurante mais caro da cidade. Olha só! Até tem uma fonte de chocolate. Certo, pequeno. Pega aquele balde de gelo para champanhe. Vá até aquela porta. Lá tem geladeiras. Já estudou moluscos na escola? Sim. Tirei nota máxima. Perfeito. Escolha os maiores com conchas e não esqueça de um lagostim. O que é isso? Um caranguejo do tamanho da sua mão.
Enquanto isso, vou melhorar esse chocolate com um toque da minha fábrica. Você tem uma fábrica de chocolate? Vai logo, não estrague o clima. Música suave. Sentados no telhado ao pôr do sol, Carlson bebia champanhe direto da garrafa, arrotando as bolhas enquanto o menino devorava bombons. Tão bom. Pena que meus pais não compram assim. Eles não são ricos, pequeno. Ricos são aqueles ladrões que acabamos de roubar. Carlson, nós sempre seremos amigos? Claro, companheiro, exclamou, apertando-o contra si com um abraço exagerado. Quando crescer, montaremos um pequeno sindicato. A Sociedade dos Aviadores. Intrépidos. Só não conte a ninguém, ou te trancafiarão no manicômio. Risada rouca? Música cresce?